Shalom, povo de Deus! Hoje eu quero retomar com você a leitura do livro Acredite, Você Pode! É Tempo de Fazer Acontecer, de Jay Franklin. A leitura desse livro com certeza vai mexer com seus sonhos, aqueles que estavam adormecidos, aqueles que te trouxeram desânimo, muitas vezes vontade de desistir. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você poderosamente. Ele diz algo interessante nesse capítulo, que nós temos que parar de olhar para o nosso passado como se ali estivessem os nossos melhores dias. Os sonhos de Deus para nós, eles são progressivos, eles são maiores e melhores conforme nós andamos em comunhão com Ele. Eu não sei em que ponto você estava. Talvez, como José, parece que hoje você está num calabouço, parece que você está numa prisão e que os seus sonhos nunca vão se realizar. Mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus para a sua vida é o melhor. A capacidade virá e os sonhos dele serão realizados na sua vida. Antes de se tornar o primeiro-ministro do Egito, José teve que ser preparado, moldado. Ele teve que se relacionar com pessoas certas para chegar no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Deixa eu dizer algo para você. O seu sonho vai se realizar, mas você precisa estar atento à voz de Deus, aquilo que Ele tem para você. Ele vai providenciar pessoas certas, ocasiões certas, portas certas, para que você passe por elas, para que esse sonho seja bênção para você e para todos aqueles que estiverem à sua volta. Como José, a bênção que Deus derramou sobre ele, o sonho realizado, trouxe a salvação de milhares e milhares de pessoas, não só do Egito, mas de toda a civilização conhecida naquela época. O Senhor vai transbordar na sua vida. Ele não vai te tirar de algo bom para te colocar em algo pior. Não, o Senhor sempre nos coloca em lugares melhores, em posições mais privilegiadas. Que você possa ouvir esse livro se você está desanimado, pensando em desistir. Esse capítulo é para você. Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus. Capítulo 2. Descobrindo sua missão de vida. Num dia de inverno em Biloxi, Mississippi, uma mulher de 25 anos decidiu se suicidar. Ela não conseguia mais suportar tudo e queria dar um fim à sua vida. Então, foi a uma ponte sobre o rio Mississippi. A água estava gelada e a ponte era muito alta. Ela escalou a grade e se jogou lá de cima. Ela caiu na água com uma forte pancada e começou a afundar. Sem que ela soubesse, um homem à margem do rio a viu pular. Quando ele não a viu na superfície, entrou na água para resgatá-la. Ela estava afundando quando ouviu mergulhar e depois começou a ouvir aquele pobre homem se debater. Quando ele pulou na água, havia esquecido-se de que não sabia nadar. Aquele herói estava gritando: "Socorro! Socorro!" Então, a mulher que estava tentando se matar nadou até ele e o levou à margem do rio. Ele estava asfixiado, então ela fez respiração boca a boca nele. Alguém ligou para a emergência e os dois foram levados para o hospital. Por fim, os dois sobreviveram. Li sobre isso num artigo de notícias, e o jornalista que escreveu a história terminou com as seguintes palavras: naquela noite, não foi o homem que salvou a vida dela, foi um propósito que a salvou. A missão dela era salvar aquele homem. Instantaneamente, ela teve uma missão, e ter uma missão foi o que salvou sua vida. Qual é a sua tarefa na vida? O propósito da vida é viver com um propósito. Deus procura por aqueles para quem Ele possa transferir sua paixão e seu sonho. Os maiores inimigos de Israel não eram os gigantes de fora, mas as vozes de dentro que diziam: "Isso é impossível, faça somente o que é seguro." Se você será um sonhador, Deus irá querer que você corra riscos. Ao sonhar, nos expomos ao ridículo e à derrota. Não há como seguir um sonho sem ter alguém dizendo quem ele pensa que é. O pensamento e a fala negativos nos afastam do melhor de Deus. Se você não consegue se lembrar da última vez que foi criticado por alguém ou alguma coisa, é provável que você não esteja fazendo nada.
Não tenha tanto medo do que os outros falarão de você a ponto de abandonar seu sonho. Encha-se de fogo, paixão e entusiasmo e agarre todas as oportunidades que Deus colocar em seu caminho. Creia que você pode fazer tudo em Cristo que te fortalece. O nascimento, a morte e a ressurreição da sua visão. Quando respondemos a Deus, como descrevi no capítulo anterior, trazemos à tona o nascimento da nossa visão. E como todas as outras coisas no reino de Deus, um nascimento é seguido de morte e depois de ressurreição. O propósito da vida é viver com um propósito. Cada um dos sonhos de Deus passa por esse processo de nascimento, morte e ressurreição. Você não recebeu uma visão de Deus a não ser que tenha carregado um peso, tenha ficado todo animado com o nascimento da visão e com desânimo a tenha visto morrer. A visão morre, as pessoas se vão, o dinheiro acaba, a situação complica e ficamos sem saber o que fazer. Depois, e somente depois, Deus aparece com a ressurreição. Ele usa esse processo para santificar o sonho, para que quando realmente se realize, não seja algo egoísta. Ao invés, será algo do qual diremos, foi Deus quem fez isso. Eu quase desisti. Duvidei da visão, mas o Senhor mesmo assim realizou. Saberemos sem sombras de dúvida que Deus operou, pois tudo parecia sem esperanças. Realmente foi algo maior que nós. Não podíamos realizar sozinhos. Deus quebrou as barreiras e ressuscitou a visão, e terminou o que havia começado. Garanto que, se você tiver um sonho, a maneira de saber se é de Deus é localizando essas 3 etapas: o nascimento, a morte e a ressurreição da visão. Se você está em meio a esse processo neste momento, não desista. A ressurreição está chegando. Apenas porque seu casamento parece estar em ruínas, não desista dele. Apenas porque seu negócio está afundando, não desista ainda. Seja o seu casamento, seu negócio ou qualquer outra coisa, peça ao Senhor para lhe dar encorajamento e uma nova recarga de fé. Espere. A ajuda está a caminho. A paciência vence a corrida. Temos que suportar pacientemente. Lembra-se do que o autor da carta aos Hebreus escreveu? Ele os exortou: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, do 1 ao 2. Em outras palavras, pode demorar muito tempo, mas a vitória é alcançável. É como a corrida da tocha nos antigos Jogos Olímpicos gregos, que era diferente das outras corridas. Nas outras, o vencedor era aquele que chegasse à linha de chegada primeiro. Porém, na corrida da tocha, várias tochas eram acesas e entregues a cada corredor. Eles começavam a corrida com as chamas queimando e a única forma de vencer a corrida era chegando ao fim com o fogo ainda aceso. Cruzar a linha de chegada primeiro não valia nada até que fosse verificado se ainda havia chamas na tocha. A corrida não era para os velozes. Eclesiastes 9:11. Às vezes, o vencedor seria aquele que parecia ir muito devagar. Somente com paciente persistência e deixando os outros passarem à sua frente, o vitorioso poderia alcançar seu prêmio. Todos poderiam parecer estar na frente indo bem, mas não venceriam se houvessem perdido o fogo. Entende o que eu quero dizer? Quero ser como um vencedor da corrida da tocha. Quero continuar me movendo o mais rápido que eu puder sem perder meu fogo. O importante não é o quão veloz posso ser, quão rapidamente minha igreja, meu ministério, meu negócio crescem, quantos recordes eu quebro. Mas se eu tenho ou não o fogo de Deus queimando quando eu cruzar a linha de chegada. Será que estamos dispostos a permanecer não somente no nascimento da visão, mas também em sua morte e em sua ressurreição? O que pode demorar anos? Quero ser como o meu animal favorito da arca, o caracol. Foi somente com muita persistência que ele conseguiu entrar na arca, mas conseguiu, e foi isso que valeu. O poder de um sonho inesquecível. Permita-me falar sobre o sonho inesquecível.
Eu aprendi com Moisés a ideia de um sonho inesquecível, pois apesar de ele sempre ter tido o sonho de levar o povo de Israel para a terra prometida, quando chegou ao fim de sua vida e viu a terra do Monte Nebo, Deus lhe disse: Moisés, você não vai entrar nela. No entanto, o sonho de Moisés era um sonho inesquecível e permaneceu vivo mesmo quando ele morreu. Muitos diriam: ele não conseguiu. Mas isso não é verdade, pois quando lemos o livro de Mateus, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, que estava localizado na Terra Prometida, Moisés e Elias desceram do céu, e a Bíblia diz que eles apareceram no topo daquele monte. Mateus 17:3. Moisés chegou lá. O sonho dele se tornou real, afinal de contas. Seu sonho era pisar na Terra Prometida. Demorou 1500 anos, mas se realizou. Esse é um sonho poderoso e inesquecível. O poder de um sonho inesquecível é que o tempo vai passando, em um dia qualquer é realizado. Não importa quantos contratempos acontecem ou quantos obstáculos são enfrentados no caminho, nunca é tarde demais. Veio de Deus e ainda pertence a Ele. Deus fez a promessa e tem poder para cumpri-la. Nunca é tarde demais. Um dos meus versículos favoritos na Bíblia é Amós 3,12, que diz: Assim como o pastor arranca da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria. Isso revela uma ilustração. O leão havia devorado o cordeiro, deixando apenas 1 ou 2 pernas e um pedaço da orelha. O leão é Satanás, que anda ao redor procurando alguém para devorar. 1 de Pedro 5,8. E ele devora as ovelhas, que representam o povo de Deus. O versículo diz que quando o pastor viu que não havia restado nada daquela ovelha, a não ser uma orelha e as pernas, ele extraordinariamente arranca-as da boca do leão. Por quê? Se eu fosse o pastor, não faria isso. Veria que estava tudo acabado. Minha ovelha havia sido devorada. Era o fim. Mas o pastor, que é uma figura de Jesus, viu naquela ovelha algo que ainda era redimível. Desde que você ainda tem uma orelha ou uma perna, ou seja, se você permanece naquilo que você ouviu, não importa o que o inimigo devorou, Deus pode redimi-lo. O importante não é o que você perdeu, mas o que você ainda tem. Enquanto você puder ouvir e enquanto puder pelo menos mancar, poderá chegar ao seu destino. Se você tem um sonho inesquecível, poderá permanecer naquilo que ouviu Deus lhe dizer, e Ele o fará acontecer. Parece como se o inimigo tivesse devorado o seu sonho. Parece ser tarde demais agora? Nunca é tarde demais. Servimos ao Deus da ressurreição, e Ele ressuscitará seu sonho para que você alcance seu cumprimento. Enquanto você tiver ouvidos para ouvir, mesmo enquanto lê este livro, Ele estará falando contigo. Então, tenha certeza de que pode confiar no que ouviu dele. Nada é impossível. Acredite, você pode. José e você. A história de José é uma ilustração perfeita do tema deste livro, o poder de um sonho. Nela, o sonho é José, e ele persistiu por anos através de todos os tipos de dificuldades. Por um longo tempo, seu sonho parecia ter morrido. Ele passou por todo tipo de coisas, mas Deus manteve seu sonho vivo e o ressuscitou. No final, o sonho original de José foi completamente realizado. José, que teve 2 sonhos bastante específicos quando tinha 17 anos, foi de filho favorito na casa de seu pai a escravo prisioneiro numa terra estrangeira. Quando seus irmãos invejosos o viram vindo, disseram: Lá vem aquele sonhador. Gênesis 31:19. Nem mesmo mencionaram seu nome, José. Ao contrário, chamaram apenas de aquele sonhador. Após tornar-se um escravo no Egito, ele foi levado a uma prisão. Depois, foi elevado a governador sobre tudo que o faraó do Egito possuía. Foi aí que seus irmãos vieram novamente e os sonhos deles se cumpriram. Essa história se encontra no livro de Gênesis a partir do capítulo 37. Você pode pensar
que essa história está a anos-luz de nossas experiências pessoais no século XXI. Mas sabe de uma coisa? Nós provavelmente teremos que passar pelas mesmas provas que José passou antes que nossos sonhos se realizem. Vamos apontar os passos principais do processo. Obtendo favor. Antes de avançarmos para seguir o sonho que Deus nos deu, precisamos entender o que é favor. Favor significa que Deus já preparou as coisas com antecedência para que esteja tudo pronto quando chegarmos lá. Favor é a forma como Deus centraliza tudo em nós. Significa que Ele nos chamou para a frente da fila. José obteve favor e todos sabiam disso. Sua túnica de várias cores representava o favor de seu pai. Ele a vestia com orgulho. Ela roubava a cena, pois não era marrom, nem cinza, nem bege. Era tão chamativa que era quase psicodélica. Anunciava o favor. O mesmo acontece comigo e com você. Quando Deus nos abençoa muito, é difícil esconder. Não exibimos intencionalmente para as pessoas o favor de Deus, mas elas o veem mesmo assim. Quando Deus começa a nos abençoar, Ele nos abençoa de forma que sejamos vistos pelos outros como alguém com grande favor diante do Senhor. Ele não quer que nos envergonhemos de sua bênção, não quer que nos desculpemos por ela. O pai de José colocou aquela túnica em seu filho para prepará-lo para o seu sonho. Em qualquer tempo em que Deus começa a nos dar seu favor e nos abençoar, é para nos preparar para um sonho. Recebemos um nível de favor desde o momento em que somos salvos, mas a fim de caminhar ao restante de nosso destino, precisamos receber mais disso. A forma como isso funciona no reino de Deus é pedindo favor. As palavras são poderosas. Deus criou o mundo através delas. Se não abrirmos nossas bocas para declarar que queremos que nossos propósitos se alinhem com os propósitos de Deus, e se não pedirmos a ajuda dele, não receberemos nada. Não tem, disse Tiago, porque não pedem. Tiago 4:2. Quando abrimos a boca e pedimos o favor de Deus, Ele o derrama sobre nós. Peça ao Senhor por chuva na época da primavera. Seu favor é como uma nuvem de chuva de primavera. Vê Zacarias 10:1 e Provérbios 16:15. Então, não há adie. Aumente sua voz e estabeleça o fato de que você está na posição de receber o favor nesse minuto, ainda que tenha perdido seu emprego e não saiba onde encontrar o próximo. Declare algo assim: eu tenho o grande favor do Senhor. O favor dele me antecede e prepara um caminho diante de mim. Ele faz com que os outros olhem para mim com favor. Foi decretado e enviado por Deus. É como uma nuvem sobre mim e eu irei anunciá-lo. Tudo o que tenho que fazer é pedir e então receberei essa chuva de favor. Não deixe de perceber a relação entre campo e favor. O status favorecido de José permitiu que ele acreditasse em seus sonhos sobre um campo em que feixes de trigo se curvavam diante do feixe dele. Gênesis 37, 5 e 6. Podemos encontrar outro exemplo bíblico da relação entre campo e favor na história de Ruth. Ela fez um pedido específico para que pudesse trabalhar no campo de alguém que lhe mostrasse favor. Ruth 2:2. Você também tem um campo com favor de Deus. Talvez ele não esteja cheio de trigo, mas é seu. Podemos comparar o campo de colheita do sonho de José e o campo de colheita de Boaz com o seu campo de atuação profissional. Talvez você ache que tem que atuar no campo da medicina ou no campo do ensino. Se orar antes de pisar em seu campo e orar para ser dirigido à escolha de Deus, você receberá favor em seu campo de colheita. Apenas abra sua boca e peça. Incidentalmente, Ruth nos mostra outra coisa sobre como se posicionar pelo favor. E essa é a importância de estar em meio àqueles que carregam favor. No caso dela, era sua sogra Noemi, que havia nascido em Belém e que era do povo escolhido por Deus. Ruth era de Moabe e seu povo era o oposto de escolhido. Na verdade, era amaldiçoado. Porém, quando Ruth decidiu ficar com Noemi, começou a andar em favor. Nós podemos encontrar favor dessa forma também. Quando procuramos uma igreja, buscamos uma que tenha o favor de Deus. Quando nos submetemos a uma liderança, é bom que procuremos uma que tenha o favor de Deus. Não poderemos ir além do favor ao qual nos submetemos.
Se andarmos com pessoas que já têm o favor de Deus e pedimos a Ele que nos guie no campo da sua vontade para a nossa vida, de fato, experimentaremos a fidelidade de Deus de primeira mão. No caso de Ruth, Boaz a notou e a próxima coisa que a Bíblia nos diz é que ele casou-se com ela. Ela deixou de ser colhedora de espigas e se tornou dona de toda a plantação. Tudo isso porque abriu a boca e pediu favor. Sonhando com a colheita. Note novamente o cenário do primeiro sonho de José. Era um campo de colheita onde o trigo estava em processo de ser colhido e juntado em feixes. Quero reenfatizar a ideia de que nosso campo precisa ser conectado à colheita. Tornamos o nosso sonho em um sonho de colheita quando fazemos um voto com Deus que diz: Pai, se o Senhor abençoar esse sonho, usarei minha influência para alcançar vidas para ti. No sonho da colheita de José, os feixes colhidos se curvavam ao feixe dele. Isso não significa que aquele era um sonho egoísta e orgulhoso. Em essência, o sonho mostrava que onde quer que José fosse, toda a colheita seria ceifada e estaria debaixo da autoridade de Deus. José tinha um papel a cumprir na colheita, e então ela se curvaria. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará. Isaías 45:23 e Romanos 14:11. Então, se você tem um sonho, pode ter a certeza de que se ele vem de Deus, tem a ver com a colheita. Se você tem um sonho no coração para mudar o sistema escolar, ou ajudar a levar sua nação a um avivamento, ou trazer as milhares de pessoas da sua comunidade para o reino, então assista a Deus levar esse sonho ao seu cumprimento. Esses são os sonhos da colheita. José não parou com o sonho da colheita. Ele teve outro sonho. E dessa vez era o sol, a lua e as estrelas que se curvavam. Esse sonho era maior e melhor do que o primeiro. Os sonhos de Deus são progressivos. Pare de pensar que seus melhores dias estão no passado. Seu sonho está à sua frente e apontando adiante. É maior e melhor do que qualquer coisa que tenha acontecido em seu passado. Despido e desencorajado. Inevitavelmente, é claro que se ficarmos por aí exibindo o favor de Deus e se, como José, contarmos a magnitude de nosso sonho, seremos desencorajados. Aprendi que algumas pessoas querem que você se dê bem, mas não bem demais. Há pessoas que terão inveja, assim como os irmãos de José tiveram, e irão querer lhe tirar do seu status de filho especial. Irão até atirar você num poço. Assim como os irmãos de José, elas dirão: lá vem aquele sonhador. Se você acompanhar o sonho dado por Deus, as pessoas começarão a ver o sonho do coração ao invés de ver você. Para elas, se parecerá maior até do que o seu nome. É provável que colham desprezo de seu sonho também. Fazem isso porque sabem que ele irá se realizar. Elas têm medo do seu sonho. As pessoas não perdem tempo menosprezando alguém se acham que o sonho dele não é poderoso. Então, se você sente muita pressão sobre si mesmo agora e parece estar sendo mais repreendido do que abençoado, quero lhe dizer que isso não é uma indicação de que você deve desistir. Isso pode ser um sinal de que o inimigo sabe que você está mais perto do que nunca de ver seu sonho se cumprir. Ele sabe que precisa conspirar contra nós, nos atacar e nos paralisar, pois nossos sonhos são verdadeiros. Não desista agora. O fato é que, se Deus colocou um sonho no nosso coração e se não ignorarmos, ninguém pode detê-lo, nem mesmo o diabo. O não de alguém não pode competir com o sim de Deus. Se ele diz sim, então é sim e amém. Se ele abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Ninguém pode deter o que nasce do céu. E daí se as pessoas nos abandonarem? E daí se disserem que não acreditam em nós ou que Deus não está conosco? Nosso sonho ainda permanece intacto e avançando. Isso é apenas uma prova pela qual teremos que passar antes de chegar à nossa conquista. E daí se nos tirarem as palavras de bênção, assim como tiraram de José sua túnica especial? E daí se nos jogarem num poço? A bênção permanece em nosso coração, mesmo que pareça seca como um deserto dentro de um poço.
Já pode ter sido uma cisterna ou uma fonte, mas agora não contém nenhuma gota de água. Não há como se refrescar, mas isso faz parte da prova. Quando não há nenhum sinal externo e nenhuma percepção interna de bênção, nosso sonho ainda está sendo provado. Já ouvi dizer que a prova vem para nos ensinar uma lição. Entretanto, eu nunca fazia provas na escola para aprender minhas lições. A professora primeiro ensinava e depois aplicava uma prova. Se Deus está colocando você numa prova, não é porque quer lhe ensinar algo. É um sinal de que Ele já lhe ensinou algo e agora você está pronto para passar pela prova. Lembre-se de que o professor sempre fica em silêncio durante a prova. Lembre-se também de que é uma prova com consulta. Abra o livro de instruções de Deus chamado Bíblia e leia-o. Não faça como eu, que num dia de Natal passei a noite tentando montar um brinquedo. Achei que não precisava ler as instruções, pois conseguiria sozinho. Após uma hora de frustração, finalmente achei o manual, que na verdade começava com a seguinte frase: quando todas as tentativas falharem, leia as instruções. Talvez seu sonho esteja sendo severamente provado e você esteja desesperadamente tentando encaixar todas as peças. A palavra de Deus para você hoje é essa. Volte para a palavra de Deus, leia e ela começará a ler você. Quando não puder ouvir Deus, leia Deus. Se fizer isso, começará a ouvi-lo novamente. Quando tudo falhar, leia as instruções. Você já sabe o que fazer, mesmo que tenha sido despido por fora e esteja seco por dentro. Apenas permaneça aí. E quando já tiver feito de tudo, permaneça mais um pouco. Leia o capítulo 6 de Efésios para se lembrar da verdade. Mais tarde, na história de José, ele tem 2 filhos que se chamam Manassés e Efraim. Manassés significa esquecimento e Efraim significa frutífero. Antes de poder caminhar em direção ao cumprimento de seu sonho, precisamos esquecer e ser frutíferos. O passado virá nos assombrar e devemos dizer: passado, cale-se. Devemos nos esquecer dele propositalmente. E então, poderemos nos tornar frutíferos. O retorno do favor. Se esperarmos o bastante, o favor retornará. Depois que os irmãos de José lhe tiraram a túnica do favor, decidiram vendê-lo como escravo em vez de matá-lo. E aonde ele foi parar? Na casa de Potifar, o chefe da guarda do faraó do Egito. Não era o que os irmãos dele haviam planejado. Apesar de José ainda ser um jovem sem experiência ou treinamento, tudo o que ele fazia prosperava. Era como se estivesse vestindo a túnica do favor novamente, apesar de vestir aquelas roupas egípcias. Acho que seu modo de andar era diferente do dos outros escravos. Acho que mesmo que ele não tivesse roupas ou características diferentes, ele possuía algo diferente que o fazia caminhar com a cabeça e o peito erguidos, e com um saudável desprezo pelo fato de estar preso como escravo. Assim também pode ser com você. Talvez sua túnica tenha sido perdida, mas essa é uma situação temporária. Apesar de ainda não ter recebido algo, você ainda é abençoado. É só uma questão de tempo. Apenas persevere, mesmo se lhe desencorajarem novamente, assim como aconteceu com José. Ver Gênesis 39, do 19 ao 20. Continue sonhando. Não preciso lhe dizer que ser jogado na prisão não fazia parte do plano de José. Ele estava lá com um monte de pessoas que eram piores do que escravos e não iriam a lugar nenhum. Isso poderia ter matado o sonho de José de uma vez por todas. Na prisão, qualquer sonho parece estar morto, exceto os sonhos do copeiro e do cozinheiro de Faraó, que literalmente tiveram sonhos seguidos pelos sonhos do próprio Faraó. Há uma importante lição a ser lembrada aqui. Ninguém havia tido um sonho no Egito antes que José, o sonhador, tivesse aparecido. E depois, outros começaram a ter sonhos sobre a colheita. Se você deseja ter um sonho de Deus, deve estar rodeado de outros sonhadores, pois eles inspiram sonhos em outras pessoas. Foi o sonho de José que inspirou o copeiro, o cozinheiro e o faraó. Quando passaram tempo com ele, seus sonhos começaram a se manifestar. As pessoas com quem você se relaciona inspiram seu sonho? A igreja em que você congrega constrói sua fé e faz com que seu sonho avance? Quando Isabel teve contato com Maria,
Seu bebê começou a se mexer dentro da barriga. Lucas 1:41. Quem é seu faraó? Quem é seu copeiro? Quem é seu cozinheiro? Quem é seu faraó? Quem é aquele cujo sonho incluirá você e lhe promoverá e ainda financiará seu sonho? Se você deseja ter um sonho de Deus, deve estar rodeado de outros sonhadores, pois eles inspiram sonhos em outras pessoas. E quem lhe ajudará a encaixar as peças primeiro para chegar àquele ponto? Quando caminhamos em direção ao nosso destino, 2 tipos de pessoas que precisam entrar em nossa vida são os cozinheiros e os copeiros. Quem é seu cozinheiro? E quem é seu copeiro? O cozinheiro é aquele que reúne todos os ingredientes, e o copeiro é aquele que abre portas para as pessoas. Um cozinheiro pode reunir ingredientes diferentes, uma xícara de farinha, um ovo, uma pitada de sal, e fazer algo com isso. Ele junta tudo e cria algo. Muitos de nós precisamos da ajuda de um cozinheiro para nos ajudar a organizar as coisas em nossa vida. Por que aquele negócio não dá certo? Por que seu casamento não melhora? Talvez você precise de um mentor que lhe auxilie a reunir e organizar tudo. Depois, vem o copeiro, aquele que abre a porta. Ele é alguém que está no local certo e na hora certa para nós. Parece que surge do nada simplesmente para abrir aquela porta e depois disso desaparece. Ele nos dá uma porta pela qual podemos passar, uma oportunidade. O copeiro acabou sendo aquele que tirou José da prisão. Lembro-me particularmente de um porteiro na história da nossa igreja. A Free Chapel começou num antigo rink de patinação e dali a igreja mudou-se para um pequeno prédio de blocos de cimento que comportava cerca de 50 pessoas. Em 1975, nos mudamos mais uma vez para um prédio na Brownsbridge Road, em Gainesville, na Geórgia. Centenas de pessoas começaram a vir. Estávamos crescendo em um ritmo acelerado. Então, em 1992, tivemos que nos mudar para nossa 4ª instalação, na McKeever Road, em Gainesville. Num sábado à noite, recebi uma ligação do respeitado evangelista R.W. Chambat. Ele disse que estava naquela área e que gostaria de pregar na minha igreja na noite seguinte. Nunca o havia conhecido em minha vida, mas é claro, eu disse sim, você pode pregar na minha igreja. No domingo à noite, ele chegou 20 minutos atrasado, o que significa que eu não consegui conversar com ele antes do culto. Ele me abordou enquanto eu levava a oferta e me perguntou: posso obedecer ao Senhor? O que você diria a alguém como ele se ele perguntasse isso? Eu respondi: claro, vá em frente. Ele pegou o microfone e disse: o Senhor me trouxe a essa igreja e me revelou que quer e deseja que essa igreja tenha um ministério de televisão. Nunca, nos meus maiores sonhos, eu esperaria isso. E depois ele disse às pessoas: tragam suas ofertas. E elas começaram a trazer milhares de dólares. Em alguns minutos, $138 mil haviam sido arrecadados. No fim de semana seguinte, saímos e compramos 3 câmeras de televisão em nosso estúdio de edição. Iniciamos em uma pequena estação de TV em Atenas, na Geórgia. Aconteceu uma coisa após outra. Mais copeiros abriram mais portas. E antes de percebermos, estávamos pregando para milhares de pessoas. Eu não tinha ideia de que aquilo aconteceria tão rápido, sem que eu mexesse os pauzinhos. Cumpriu-se o sonho sobre o qual eu havia pregado para o meu povo mais de uma vez em nosso templo na Brownsbridge Road. Lembro-me de subir no púlpito quando não tínhamos muito dinheiro ou muitas pessoas e dizer: um dia iremos pregar o evangelho para o mundo desde as colinas de barro vermelho da Geórgia. Esse ministro foi o copeiro para o meu sonho. Ele simplesmente apareceu, abriu a porta certa e foi uma grande. Deus tem preparado copeiros, cozinheiros e faraós para o seu sonho. Comece a pedir que ele os envie. Por fim, a realização. Todos nós sabemos como termina a história de José. Podemos ler o resto dela em Gênesis do 42 ao 46. É uma das melhores histórias da Bíblia. Faraó libertou José e o promoveu a primeiro-ministro. A fome estava tão grande que fez com que os irmãos de José saíssem de Canaã para ir ao Egito, suplicar por comida diante do próprio irmão deles. Acabaram curvando-se diante dele, assim como os feixes de trigo haviam feito no primeiro sonho de José, tantos anos antes,
aquele mesmo sonho que os havia enfurecido tanto na época. Agora, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Gênesis 42:6. José pôde olhar em seus olhos com verdadeira compaixão e lhes disse: Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Mais cedo ou mais tarde em sua vida, você precisará de um espírito de José, um coração capaz de perdoar aqueles que lhe machucaram, mesmo se forem da sua própria família. Um espírito de José pode dizer: Vocês me fizeram passar por muitas coisas ruins e o fizeram por mal, mas Deus transformou o mal em bem. Vocês lançaram mal em mim, mas Deus causou um efeito bumerangue que o fez dar meia volta, virar a bênção e depois retornar para mim. Ele apenas os usou. Foi isso que aconteceu. E de agora em diante eu irei abençoar vocês. O sonho de José e o seu sonho. Quando seus irmãos chegaram ao Egito, José já vivia ali por mais tempo do que havia morado na casa de seu pai em Canaã. Ele era um homem maduro de 39 anos, grande aos olhos de todos. Ele tinha uma esposa e filhos. Era forte e saudável. Mas veja tudo por que ele teve que passar antes de alcançar isso. Se indagarmos, o que um sonho faz? Acho que uma das respostas que surgiriam seria: um sonho nos conduz a vários tipos de novos territórios que nunca vimos antes. Ele nos agita, e às vezes pensamos que ele morreu, ou simplesmente nos esquecemos dele. Porém, Deus sempre estará conosco e seus sonhos são inesquecíveis. Se não desistirmos, irão acontecer. Todas as coisas pelas quais José teve que passar aplicam-se a nós, principalmente as partes sobre converter o mal em bem. O inimigo irá rir de nós às vezes. Ali estamos, sentados num poço ou numa prisão sem nenhum recurso. Mas Deus não permitirá que o inimigo assassine o sonho que ele nos deu. Você escreveu sua visão? Deixou claro desde os primeiros estágios? Então, você poderá continuar caminhando com ela. Se alguém tentar roubá-la, levante a cabeça e continue caminhando. Talvez você esteja em desespero, mas quem não estaria? Nunca desista. Se estiver demorando, não desista. Espere o quanto tiver que esperar. Se o sonho parecer morrer, declare vida sobre ele. Veja Deus ressuscitá-lo, talvez mais de uma vez. Lembre-se constantemente de que você pode tudo naquele que te fortalece, Jesus Cristo. Filipenses 4:13. Diga a si mesmo que toda porta que precisar ser aberta será aberta. E tenha em mente que você não irá andar sem destino pela vida, pois seu sonho já se tornou parte do seu espírito. Era um peso e você não sabia o que poderia fazer, mas agora você sabe que é um sonho e ele está carregando você. Revisão. Descobrindo sua missão de vida. Deus procura por pessoas para quem possa transferir sua paixão e seu sonho. Pessoas a quem pode dar uma visão. Cada uma de suas visões e sonhos passam pelo processo de nascimento, morte e ressurreição. Deus não permitirá que o inimigo assassine seu sonho. Os sonhos de Deus são inesquecíveis. Eles sempre se cumprirão, mesmo quando parece demorar muito. Deixe que a história de José lembre você dos estágios da jornada do seu sonho. Você verá o campo da colheita, tempos de favor, tempos de desfavor e a restauração do seu sonho depois. Verá como os sonhos dos outros se relacionam com o seu sonho. A questão não é o quão rápido chegamos ao cumprimento de nosso sonho, mas quão bem chegamos lá. Como a corrida da tocha nas antigas Olimpíadas gregas, precisamos cruzar a linha de chegada com a chama ainda acesa. Gostou desse capítulo? Se sim, deixa aqui o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe essas informações e se você desejar abençoar este trabalho, a chave Pix estará na descrição deste vídeo. Lembre-se, o que Deus tem para você é melhor do que tudo que você já viveu até aqui. Apenas se prepare e tenha paciência, porque Ele trará para você grandes bênçãos em nome de Jesus. Até o próximo capítulo.